paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai para você que está aí, começando mais um Pode Se Erguer. E não se esqueça, já começamos agora, não se esqueça de curtir o nosso vídeo, deixar o seu like ali, né, curtir, se inscrever e também compartilhar com seus amigos, com todos que estão à sua volta, porque esse podcast aqui é do Senhor e eu vim te convidar também para estar conosco aqui até o final, que nós vamos ter uma conversa muito boa hoje com uma pessoa muito especial que está aqui no nosso estúdio. E junto comigo está a Samira que vai estar apresentando junto comigo, né, Samira? Oi, pessoal, a paz do Senhor, graça e paz, Shalom Adonai, isso aí, Pedro. Vamos entrevistar hoje uma pessoa muito especial, convidado, que é amigo, né, nosso. E graças a Deus o Senhor tem nos direcionado, encaminhado para a gente estar trazendo aqui pessoas de Deus que tem testemunho para contar, que tem história para contar, que tem experiência de vida com Deus, né? Então, nosso podcast é basicamente isso. Então, e aí? Já vamos chamar ele? Só um minutinho. já ele vai aparecer. Estamos na expectativa aqui. E também se ergue aí, porque os testemunhos que vai ser falado aqui é para edificação de cada um aqui nesse lugar. Então, não esquente a cabeça com nada, só preste atenção, porque eu tenho certeza que você vai sentir a presença de Deus. E, ao longo de tudo também, já vou começar a apresentar também os nossos patrocinadores, né? Sim, bem Que importante. estão patrocinando o nosso podcast, Pode Se Erguer. Já vamos começar com a Mariela, né? A Mariela Beauty, que lá no estúdio elas fazem sobrancelha, fazem cílios, unha, tudo que for para sessão de beleza, tudo que você precisar na questão de beleza, pode correr lá na Mariela, que ela está lá para atender vocês. Vai estar também o Instagram, vai estar tudo que for informação dela, né, Samira? Samira também... Samira fala, né? Faço, tô bem bonitinha aqui, ó, gente. Só por conta da Mariela. Unha, cílios, sobrancelha. E se duvidar, ainda o cabelinho. Daqui a pouquinho tá estendendo o negócio lá, tá fazendo o cabelo também, né? Sim, o Senhor Jesus falou, minha filha, fica tranquila que eu vou te erguer na terra. Vou enviar uma serva do Senhor. Viu só? Uma serva minha para cuidar de você. É isso aí. Então você que tá aí do outro lado aí, ó, que é aqui da nossa região, só procurar Mariela, para você se erguer, ficar bem bonita pro teu esposo, pro teu marido, pro teu namorado. Para tudo. E também já vamos falar também da Júnior TVs. Júnior TVs, que é a empresa de TVs que lá no centro de Camboriú, não esqueça, quer trocar de televisão, quer fazer a manutenção na tua TV, quer comprar uma TV nova, tudo que for relacionado à sua TV, procure a Júnior TVs, que é um lugar especializado para TVs. Não esqueça que é só na Júnior TVs. Também vamos falar também da Exclusiva Comércio e Serviço, a empresa que é especializada em pisos. Tudo que seu piso precisar, porcelanato, tudo que for nessa parte, mancha aparecendo no piso do seu estabelecimento, ligue e corra atrás da Exclusiva Comércio e Serviço, que ela é especializada, ela deixa tudo brilhando, deixa tudo limpo, muito lindo. E agora chegou o nosso melhor momento de apresentarmos o nosso convidado, Eduardo. Eduardo tá aqui, né? O Eduardo. Também. É o seu primeiro podcast, né, Eduardo? Isso, primeiro. Primeiro De muitos. O primeiro é de muitos, é verdade. A gente tem que crer, né, Edu? Sim. E o Eduardo, co-pastor, que mais? Isso, presbítero, co-pastor, né? Da Igreja Evangélica Luz do Mundo, centro de Camboriú. Isso. E estamos aí para Fazendo colaborar a com obra. vocês e é um prazer, né, estar aqui juntamente com vocês. Eu congrego já com o Eduardo, eu sei bastante da história dele, conheço muito bem ele, conheço a família dele. A Nice também tem um testemunho maravilhoso, né? Que um dia ela pode estar trazendo aqui também. Com certeza. E o nosso podcast foi feito para isso, né? Para trazer experiência, para a gente estar conversando sobre testemunhos, sobre os teólogos que vão vir aqui também, pessoas que estão para fazer a obra e que eu sei que não vai largar a obra do Senhor, né? A gente sabe o quanto é difícil, né, Eduardo? O Eduardo já passou por tanta coisa, né? Mas vamos continuar com o Du, né? O Du é daqui mesmo, não, Du? Não, eu sou natural de Curitiba, Paraná. É? São José dos Pinhais, a minha cidade
Natal. Olha que legal. Eu morei lá em Pontal do Paraná. Ah, Pontal Litoral. É no Conheço. litoral. Conheço. E eu me tratei anos a fio indo para Curitiba e São José dos Pinhais também, porque eu tinha que viajar. E aí também o aeroporto de Curitiba é lá em São José Isso, dos o Pinhais. aeroporto fica em São José dos Pinhais. Aham. Aí, ali mesmo. Conheceu bem o trajeto Aham. ali. E é muito perto ali? Tudo próximo ou não? Tu fala assim, tem que chegar 1 hora, 2 horas pra chegar em algum lugar. Não, um pouquinho mais longe, né? É? É um pouquinho mais demorado. Que nem de São José dos Pinhais do aeroporto até o centro de Curitiba, dá em torno de 25 quilômetros. Meu Deus, cara, é É um longe. chãozinho. É. Chão. É, se a Por gente isso for- que quando eles falam aeroporto internacional de Curitiba, mas não é de São José dos Pinhais, que é um município... Meu Deus, é longe. Eu defendo, Aham. né, a minha cidade natal, né? De Curitiba. O aeroporto de Curitiba é lá em São José dos E Pinhais. interessante que São José dos Pinhais, é a área territorial de São José dos Pinhais, que faz divisa com Mandirituba, Serra do Mar, várias regiões, Não é não aqui maior... próximo não, né? Não é próximo de Santa Catarina aqui. É praticamente quase divisa. Ah, é? Tem Tijucas do Sul, que é uma outra cidade, e daí logo já vem Garuva, que já é Santa Catarina. Então, de lá, da tua cidade, qual é a cidade? São José dos Pinhais. São José dos Pinhais até Curitiba é 25 quilômetros. Isso, até o centro da capital. Então é longe vir de Curitiba até aqui Balneário, né? É 230 quilômetros. E até São José dos Pinhais é 220. É 200. São 30 a menos. É longe. E a área territorial de São José dos Pinhais é maior do que a Curitiba, a grande Curitiba. Interessante, né? Só que é a área de matas, né? Sim. Preservadas e tal. E como foi que tu veio parar aqui em Balneário? Olha, é uma outra história. Foi correria, né? Foi interessante que a gente até então, eu e minha esposa, a gente não conhecia nada aqui a região, o litoral catarinense. Era só até Itapoá ali, né? Que Itapoá, ele faz divisa com o Paraná. E Itapoá já é Santa Catarina. Sim. Então até ali eu já conhecia. E daí teve uma amiga nossa que veio morar para Balneário. E quando eu casei com a minha esposa, 13 anos, vai fazer acho que 14 anos Nossa. atrás, a gente... Eu conheço já vocês há uns 7 ou 6 anos, Isso, por aí. E aí a gente veio passear a lua de mel em Balneário. Veio conhecer, né? Sim. Aí a amiga nossa falou, podem ficar à vontade aí na nossa casa e tal. Na casa dela, né? Daí a gente foi lá, conheceu. E aí foi amor à primeira vista, né? Também. Conheceu a cidade. Eu conheci a cidade na época, eu afastado dos caminhos do Senhor, né? Sim. Cheguei ali, tudo atraente, né? Eu bebia ainda, então era só bebendo cerveja na praia, olhando as mulheres passar na praia. Eu falei, é aqui que eu quero ficar, né? O cara se empolga. E olha, tinha Acha que acabado assim- de casar, né? Mas Nossa, cara. afastado dos caminhos do Senhor, você não, né? A mentalidade é totalmente diferente. É E aquela aí, O cara se liberta, né? é que um ele processo. vai- né? que ele vai tendo um conhecimento, sabendo o que é certo e o que é errado, ele vai se libertando. É que é uma longa história, né? Nisso Sim, aí, sim. eu Não, fui, mas eu gente- fui me reconciliar aqui, né? A gente tem tempo, a Eu gente tem tava tempo pra afastado conversar. dos caminhos do Senhor 10 anos. E é por isso que eu falo que o testemunho do Eduardo é bonito. Porque assim, tu já cresceu no berço evangélico ou não? Não. Não, sempre a tua família foram da igreja ou não? Não. Ninguém da minha família servia ao Senhor. Meus familiares todos católicos. Como que é essa experiência de ser o primeiro crente na família? Olha, Conta, essa como experiência, começou deixa tudo eu ver isso? se o começo mesmo. O começo do começo, né? Bom, na verdade eu fui conhecer o evangelho numa chácara de recuperação, né? Ah, sim. Aos 17 anos. Quando eu com 16 anos mais ou menos, na verdade eu já comecei muito cedo, né? Minha mãe trabalhava muito fora, e meu pai também. Então na época eu tinha o meu irmão do meio, ele era pequenininho, né? Então eu vivia mais solto pela rua. Na verdade eu fui criado na rua, né? Então, com 8 ou 9 anos de idade eu já comecei a fumar cigarro, né? Eu já pegava cigarro do meu pai. Sem falar que a geração de hoje é totalmente diferente de antigamente, né? Sim. Porque aquela coisa, hoje a geração, ela vive dentro de casa. Então é diferente, que não olha tanto o mundo fora. Não. Mas a questão do digital, hoje o mundo digital também é perigoso. Também tem o lado Né? bom e o lado ruim, né? Pra te ver como é que é. Tu com 17 anos já tava fumando, olha só.
Não, com 17 anos eu já tava fumando crack, né? Jado? Com 7 anos eu comecei já com cigarro. Meu Com Deus, 8 cara. para 9 anos eu já comecei a usar outras substâncias Com ainda. 7 anos eu ainda era crente. É. Isso daqui também. Caramba, com E 7 o anos o cara meu- já fumava cigarro. Olha Eu Sim, só. era crente nessa época. E o meu pai, quando Eu era crente, então. vamos se dizer, quando eu não ficava na rua, que ele me levava para trabalhar com ele, para né, Sim. para mim não ficar ali pela rua, aí o que acontecia? A gente chegava no bar, né? Aquela época, hoje em Sim. dia é totalmente proibido, né? Que a gente chegava no bar Sim. E antigamente E- eles vendiam até cigarro pra criança. Vendiam. Também. Não tinha problema, né? e aí o meu pai, Acho que hoje também eu falava, eu quero tomar uma dose também. E a mesma pinga que meu pai estava tomando, eu já falava, eu quero uma também. E aí eu já mandava ver. Meu Isso Deus. com 9, 10 ali. Meu Deus. E eu já saía, né, bem Cambaleando. alegrinho do bar, e meu pai dava risada, o dono do bar falava, ó, esse piá aí, a gente fala muito piá, né, lá no Aham. Paraná, esse piá aí vai ser bom, não sei o quê, É vai sempre assim, dar né? bom, né? Não, é sempre assim. Mas Quando é- puxa pro lado ruim, o pessoal acha, não, vai dar bom. Sim. Mas não é assim. Não é Não. verdade? Não, meu Acho que é Deus, porque olha. né, a pessoa já vive no pecado, já acha que tudo é bom. Mas não é. É diferente, né, Samira? Sim. Então, resumindo, foi todo, então, aos 12, 13 anos já comecei a fumar maconha, né? Porque aí então eu já fumava o cigarro, acho que com 15, com 14, 15 eu já fumava cigarro na frente dos meus pais, já, Sério, mano? como se Meu diz Deus. assim, na caruda, né? Sim. Nossa. E daí já comecei também a conhecer a maconha. Tá em relação sobre isso aí, eles não falavam nada. Teus pais sempre foram liberal? Ou então- Não, ou pelo então foi muito contrário. aquilo- A minha mãe se entristecia muito, mas a minha mãe ela tinha que trabalhar, né? Ela trabalhava, ela era auxiliar de enfermagem na época, ela trabalhava muito, então ela não tinha tempo de ficar, né? Me dando, ela se preocupava um monte, mas eu sempre influenciado, né? Pelas más companhias Sim. e saía e não dava nem atenção. Eu era, como se diz, o teimoso ali e preferia ficar na rua do que em casa, do que estar com eles. E se eu não tô enganado, tu tem 4 irmãos, né? São 2, eu e mais 2, somos em 3. sim. 3 irmãos E homens. eles também ou não? Eles Não, sempre foram totalmente diferente. pra te ver. Então tu era a ovelha Meu- negra da família. Sim. Mas Sempre tem um, né? Só E que olha tem só. uma diferença. Sim. Os dois, eles nunca se envolveram com nada de errado, nem Sim. com droga, nada. Mas sempre, todo mundo fala, eu sempre fui o mais educado. Os dois já É. rasgavam o verbo ali, xingava todo mundo. E eu Tipo, mesmo era mais daquele paciente. jeito, eu sempre mais paciente, É. educado com as pessoas, Será né? que não era por causa da maconha? Não? Não, eu acho que não. Eu acho que já era genética mesmo. É, pode ser também. Só que aí, pela questão do que eu falo assim, pela questão da maconha, né? Uhum. Eu falo mais porque eu te vejo hoje. Você é calmo, um cara Sim. muito sossegado, né? Sim. E a gente pode ver. E eu vejo que isso me ajudou muito. Me ajudou muito depois que eu me converti. Porque quando eu entrei para a igreja lá na Luz do Mundo, você e um outro irmão também lá da nossa igreja eram meu espelho. Eu olhava para eles assim, eu falava assim, eu quero ser igual a esse cara. Porque eu era muito estressado. Eu era muito, tipo assim, brabão. Pedro mesmo, né? Explosivo. Ele sabe Pedro como é que eu era. Ele sabe como é que eu era. Então, depois que eu entrei pra igreja, eu vi eles, eu falava assim, não, cara, eu quero ser igual a esses caras. E aí foi que eu fui indo pra igreja e Deus foi me libertando de tudo aquilo. Sim. E continua lá, seu testemunho, falando como foi que Deus te libertou, Então, né, tá. de tudo isso. Então, com os 14, 15 anos, eu comecei a fumar maconha, né? E aos 16 anos, aí eu conheci o crack. Aí eu comecei a fumar maconha com crack. Meu Deus. Era Pesado, uma mistura que fazia. E eu comecei, uma pessoa me ofereceu e começou ali como quem, né? Se fosse algo normal. E eu já... Foi coisa ali de um mês ali, eu já me viciei. E já comecei a usar. E eu trabalhava, na época, eu trabalhava no escritório do meu tio. Trabalhava naquela época tinha muito aquela profissão, office boy, né? Sim. Sim. De bicicleta, de bike. Andava de bike e fazia as correrias, tal, pro escritório. Sim. E aí foi quando o rapaz que trabalhava lá no escritório dele, ele que me apresentou essa mistura ali, que até então não era o crack puro, né? Pra te Mas ver, como né? ele também O inimigo, fumava como maconha, ele vai usa, sendo né? gradativo. Começa... Nunca né? vai de uma vez, porque sabe que a pessoa não vai se influenciar de uma vez, né? Não. A pessoa sempre vai de pouquinho a pouquinho, né? O pecado, né? Ele Foi vai um indo... pouquinho, O pecado, ele vai indo e devagarzinho, né? você quer experimentar coisas novas, né? Porque, como se diz, o cigarro eu já conhecia.
né? A bebida eu já conhecia. A maconha também. Então, né? Vamos dar um passo A mais. a mais, como se diz. É, É Isso assim. eu via muito, porque eu também, né? Eu sou do Rio de Janeiro, então Nossa. eu vi desse, Lá no Rio é desse pesado esse meio, negócio. né? Sim. Eu vim desse meio. Eu nunca, assim, graças a Deus o Senhor me livrou. Sim. glória a Deus. Que eu nunca, assim, ó, experimentei, nunca fui, assim, viciada em drogas. Mas eu tive muitas amigas e muitos Presenciou. amigos que eles eram usuários e fazia parte do meu meio. Porque mesmo eu não usando, eu convivia muito dentro da favela, nas bocas de fumo, né? Então, eu via muito isso. E é incrível que quando eu via, assim, eu olhava para as minhas amigas, elas passavam até a semana sem, mas chegava no final de semana, parecia que a chave virava e elas queriam. É. Aí uma semana elas, tipo assim, eu tive uma amiga que ela começou só fumando, na época era aquele... uma droga que tinha que botava na roupa. Aí depois ela foi, aí começou a fumar, aí foi indo, aí gradativamente até chegar No no nível. topo alto, né? Do vício. E aí o que era só no final de semana passou. De domingo se estendia para Começou a segunda, de aumentar. segunda para terça, de quarta. E isso é, assim, uma coisa que quando a gente olha para nossa circunstância, assim, pro dia a dia, a gente fala assim, cara, não tem como sair disso. Como que você saiu desse meio? Qual foi a parte, assim, que você realmente falou assim, ó, isso daqui não é pra mim, eu quero uma outra vida, eu quero seguir um outro caminho, eu quero, assim... Aonde que você mudança de viu vida, uma né? mudança de vida e Ah, mas ainda aonde... tem muita coisa pra chegar aí, né, Du? Não, Não, mas mas aonde é- que você viu que, tipo assim, ó, eu quero uma mudança de vida e aonde, assim, ó, no ápice, no momento, porque eu tive tipo assim, eu olhei, quando eu fui para me converter, eu olhei e falei assim, não, agora não dá mais. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, finge, Samira, finge que você é crente. Você só vai ter paz se você fingir. Então, e quando isso começou a acontecer comigo, eu falei assim, realmente, eu preciso de alguma coisa para mudar a minha vida. E, tipo assim, pra mudar de vez, pra eu continuar, porque não pode mudar e depois voltar, né? Aonde que você viu realmente que Jesus era a saída de tudo, aonde você quis isso, quis se libertar, porque a gente vê que a pessoa precisa querer. Quem vem dessa vida, a pessoa verdade. precisa se esforçar muito pra querer Jesus, pra querer uma mudança. Aonde que foi essa chave, essa virada? Na verdade, para acontecer essa virada, esse despertar, precisou eu vender tudo de casa, né? Foi quando um dia eu olhei assim na geladeira, eu tinha vendido até as carnes do congelador, né? E Sério? olhei assim, não tinha nem talheres mais para minha mãe poder se alimentar. Meu Deus, cara, tu vendeu até os talheres. Até os talheres eu vendi. Meu Deus. Mesmo? A troco de carne. Pra te ver aonde chegou, né? E pra gente, igual como você Eu disse. tava vendo, Samira. eu até comentei com meu pai esses dias, na época que eu era usuário, uma vez eu peguei um bujão de gás, né? Coloquei na bicicleta, com uma mão eu segurava o bujão e a outra com a bicicleta. Andava 10 quilômetros Não para sabia vender nem aquele de bujão, onde sabe por tirava a quanto? força. Que eu vendi R$5. Meu, só pra Pra fumar você uma ver a pedra. situação, É só né? uma pedra isso aí, né? Ou não? É uma pedra. Então, mas só que assim, você fuma uma pedra, você quer muito mais. Então, mas o momento que chegou foi o quê? Foi quando ali meus pais chegaram pra mim, né? A minha mãe chegou, meu pai falaram assim, ó, a gente tem duas situações pra você, duas escolhas, você escolhe. Então, eu na verdade, eu não tive escolha. Ou eu teria se transformado um mendigo mesmo, um andarilho de rua. Nessa situação, Eduardo, tu já tinha quantos anos? Assim, nessa parte que você virou a chave, você falou assim, olha, a partir de hoje, igual como Aí você falou. eu tinha 17 anos. Ah, já tava. 17 anos. Aí a minha mãe falou assim, ó, a gente arrumou um lugar para você ser internado. Se você aceitar ser internado nesse lugar, a gente vai te dar o apoio, a gente não vai deixar de te dar um suporte. Agora, se você não quiser esse lugar, se internar e se tratar, fazer o tratamento, você saia da nossa vida e nunca mais volta. Porque desse jeito que tá, você vai acabar matando a gente. Foi um baque, né, Edu? Aí você tá matando. Minha mãe ela olhou assim bem forte, você tá me matando. Você quer ver eu morta?
de desgosto e de tristeza, aí aquilo foi um baque para mim, né? Aí, então eu falei, não, então eu aceito ir para esse lugar. E aí foi quando a gente, né, na época minha tia conseguiu me levar, levou primeiro na igreja, que a igreja ficava lá no centro de Curitiba. Daí até eu lembro, a gente parou no mercado, eu falei, vou levar 2 carteiras de cigarro, pelo menos, né? Pelo menos levar a carteira de cigarro. Pensei, se eu puder fumar um cigarro, pelo menos já, né? Sim. Já aliviava um pouco. Sim. E a hora que a gente chega lá e eles me deixam, aí o pessoal, o que você tem aí? Eu falei, tenho 2 carteiras de cigarro. E qual era a igreja lá que você foi? A primeira, a igreja lá, eu lembro, o nome dessa igreja é um nome forte, o nome é Jesus Cristo Liberta. O nome dessa igreja. Ele já entrou sendo liberto. Nossa, e eles tinham essa chácara. Já tinha um propósito. Jesus Cristo Liberta. Eu falei, olha só. E eles tinham uma chácara em Piraquara, que é a região, área rural, né? De Curitiba. Que era dessa igreja, eles direcionavam essa chácara. Sim. Não era uma clínica, era uma chácara, era a palavra de Deus. Não tinha medicação. A medicação lá era a palavra de Deus. Até, inclusive, resumindo, antes passei 15 dias numa clínica em Curitiba, que essa clínica, sim, era tratamento com medicação. Fiquei 15 dias tomando medicação, eu andava me arrastando pelos corredores da clínica. Parecia aqueles lugares, assim, de filme de terror, sabe? Sim. Aqueles quartos, assim, com quase ninguém lá e tudo escuro. E no primeiro dia que eu saí dessa clínica, eu já usei. Eu saí dopado de remédio, a hora que eu saí, eu já falei pro meu pai, me dá um cigarro. Mas nessa situação que você passou dentro da chácara, você entendia que Jesus já era o caminho, a verdade, a vida? Ou você fala assim, não, eu tava lá só por estar e eu queria sair? Ou você fala assim, não, eu cheguei nesse momento que eu queria mesmo mudar? Foi assim, quando eu cheguei, eu escolhi ir pra lá, então eu falei, agora eu tenho que me submeter aqui, né? Eu não tenho outra escolha, ou eu fico aqui ou vou ser um morador de rua. Sim. Então foi ali aos poucos, né? A palavra ela foi sendo lançada e foi germinando. Né? Na época era muito devoto da Aparecida, né? Então começaram a falar sobre isso e tal, daí eu já ficava meio bravo e tal, mas aos poucos ali a palavra ela foi entrando, né? Ela foi penetrando, por isso que a palavra ela é viva e eficaz, né? Sim. Ela penetra, né? Ao ponto e ela faz aquela divisão e abre teus olhos. Então ali daí, com 2 meses mais ou menos que eu tava lá, eu já tinha entregado a minha vida para Jesus e já tinha pegado o violão e o negócio começou a fluir. Legal, né? Aí tu aprendeu a tocar violão lá dentro ou você já sabia tocar? Não, na verdade eu já tocava fora. Eu aprendi a tocar fora. Sim. E a gente tocava naqueles comícios que tinham na época dos políticos, a troco de cerveja, né? Sim. A gente tinha uma banda era tipo meio que rap com rock. Era Atitude MCs na época. Sim. Então eu aprendi a tocar violão, o rapaz ele sentava assim na minha frente com o violão e eu com o violão aqui. Daí a gente se drogava, usava bastante droga e foi quando eu consegui aprender a tocar. Sim. Parece que tinha até mais facilidade em aprender. Parece Misericórdia, né? Mas parece que o negócio... que nem a gente foi falado, né? Que quando puxa pro lado ruim, parece que as aprendi, coisas mais fáceis. E aprendi a tocar rock, né? E ali que eu comecei a Só que me interessar aí, pelo violão. Desde aí você vê que as coisas de Deus é mais difícil. Sim. Na palavra de Deus diz, no mundo tereis aflições, Sim. mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Sim. Não é verdade? Então, se você aprendeu, Deus já Com tinha um certeza propósito, né? Um propósito. Já tinha um propósito para hoje. Nada é por acaso, né? E a gente sabe muito bem que hoje você toca no grupo de louvor da igreja. Isso. Né? Além de tudo isso, Deus já tinha preparado esse momento para você. Né? A gente não sabe o nosso futuro. Com certeza. Mas, né, Jesus, ele é hoje, o amanhã e sempre. Né? E hoje, como co-pastor da Igreja Luz do Mundo, integrante do Ministério de Louvor da Igreja, como que é hoje a vida com Cristo? Como que é, assim, a gente sabe, né, que a nossa vida com Cristo, a caminhada, porque a Bíblia diz que
o céu ele é tomado à força. Então, pra gente chegar no céu, a gente precisa se esforçar. É se uma esforçar, batalha. É verdade, né? se esforçar muito, né? Sim. Então, assim, na vida que você levava antes, pra vida que você tem hoje, claro, com certeza, tudo mudou, mas a felicidade hoje de estar com Cristo, de viver essa nova vida, Sim. qual a diferença? Meu Deus, olha, não sei se com palavras eu consigo, né, expressar, mas é uma nova vida mesmo, sabe? Como se você tivesse, parece, é um novo nascimento, realmente, né? Quando o batismo, ele faz com que você renasce, né? Uma outra pessoa. Então, é maravilhoso, assim, você saber que você tem um Deus que cuida de você, que zela por você, né? Que te dá ama de toda a verdade. assistência que você precisa e que te ama realmente. E hoje o mais interessante de tudo, porque antes eu via que eu precisava, né, da bebida, do cigarro, da maconha para mim poder ser feliz. Sim. E hoje eu sou muito mais feliz do que antes e eu não preciso de mais nada dessas substâncias. Glória a Deus. Então é saber quanto que Deus ele te preenche muito mais do que qualquer droga. Sim. E o que na nossa conversa, eu vejo muito assim que a gente começou com o teu testemunho falando de coisas ilícitas, mas que hoje, se você for parar para pensar, é totalmente diferente e a tua vida, igual como você disse agora, mudou totalmente. Com certeza. Totalmente, e você não precisa mais aquele velho homem Eduardo para ser um novo homem. Jesus, ele tá agora, né, na tua vida, e é diferente. Quando muitas vezes as pessoas acham que viver aquele velho homem, voltar a tudo aquilo, vai ser legal de novo. Mas mal ele sabe que vai ser pior. Com certeza. Se com Jesus é difícil, agora imagina sem Jesus. Não é verdade? Complicadíssimo. Agora você olha para trás, a gente olha e vê que tudo aquilo foi uma ilusão. Sim. Né, que quando você pensa assim, nossa, eu vivia naquele mundo, eu vivia aquilo, mas a gente sabe que isso é tudo obra do inimigo. Com Se a gente for certeza. parar para pensar mesmo, você que está vendo o nosso podcast, eu creio que você está sendo tocado pelo Espírito Santo agora, achar que a droga vai te trazer felicidade, não vai trazer felicidade. Jamais. É tudo momentâneo. Ela não vai trazer felicidade. O que vai te trazer a felicidade de verdade é o amor de Deus. Com Porque a certeza. gente não sabe. Na palavra de Deus diz que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Agora você olha assim, o único filho. Você daria o seu único filho? É difícil. Agora, pelo amor que ele tem pela sua vida, que ele tem pela minha vida, ele deu o único filho por nós. E aí você encontra o amor de verdade que é Deus. E é isso que eu vejo, que você foi renovado. Foi por isso que você foi convidado para isso, para estar aqui com a gente. Entendeu? Para que as pessoas vejam o renovo na tua vida. Assim Deus como faz, renovou. né? Com certeza. Renovou a vida da Samira, renovou a minha, de todos que seguem a Cristo, né? É maravilhoso. O poder do evangelho, ele transforma vidas, né? Sim. Ele restaura, regenera, Sim. liberta. É um conjunto, né? Vou fazer uma pergunta. Não sei Fica se é bom. difícil, né? Eu acho que não. O que você não tinha antes que agora você tem? Tipo, na vida que você levava antes, você não tinha filhos, hoje você tem filhos. Antes, igual você falou, eu vendia até talher. Hoje, com certeza, você tem talher. É isso aí, Hoje, ele com tem, certeza, né? você tem talher. Mas o que você não tinha? Uma coisa que, assim, ó, um momento, uma felicidade, algo, assim, que marcou você, que você para e fala assim, meu Deus, se eu continuasse naquela vida, eu não teria isso. Tipo, entendimento, sabedoria, né? Alguma coisa, assim, que você não tinha e hoje, com Jesus Cristo, você tem. Pode ser assim, por menor que seja. Tipo assim, ó, eu não conseguia levantar essa caneca. Hoje eu consigo levantar essa caneca porque eu tenho Jesus e ele me dá força para levantar essa caneca. Uma das coisas assim mais importantes que eu vejo é
eu creio que quando nessa época se envolvia, né, em relacionamentos envolvido com prostituição e coisas assim do tipo. E então, com Jesus, eu consegui ter uma esposa, né? Uma esposa, que é a minha esposa, que eu tenho, é uma bênção. Então, eu conheci ela, a gente casou, né? A gente não tem filhos, mas ela tem 2 filhos que já são casados e tem netos. Então, eu já peguei ali, tenho até netos já. Que bênção. Então, Já veio com ela é neto. algo, né? Sim. Né, tem uma família. Graças a Deus. E ter a paz, né? A Sim. paz do que excede todo entendimento, essa paz de Jesus não É tem diferente. preço, né? Não. Que viver aquela tribulação, sempre correndo, ameaçado, né? Muitas vezes ameaçado de morte. Então, hoje, só de poder andar com a cabeça erguida e, eu sirvo ao Senhor, né? Posso dizer que tem um Deus que cuida de mim, não Sim. tem preço. E ele cuida, né? Nossa, ele cuida nos mínimos detalhes. Em tudo. Em tudo ele cuida. Ele Glória cuida. a Deus. Isso- Até o Ele que você cuida. tá com vontade de comer, ele cuida de você. Tu já teve essa experiência? Já, né? mas quantas... Tu Isso, vai. e outra, eu não Conta preciso para nem nós. falar pra ele. Vai, fala aí. São Conta. várias situações assim, A gente sabe? quer saber. Eu acho que teve uma vez do sushi, né? Que tu falou, né? Ou não? Sushi... Se eu não me engano, assim, não, mas teve a questão da moto. A moto, no caso, que eu tenho hoje, quando eu pensava... Eu tinha uma moto um pouco menor, né? E eu pensei em trocar, mas eu só pensei, né? E quando eu vi, situações no outro dia já aconteceram, apareceram, já surgiu, Favoreceram, né? favoreceram, e eu falei, Senhor, mas já, né? Tão rápido assim. E ele já... Mas Ah, são bom. situações assim, sabe? De você pensar algo e, de repente, ele já coloca ali na tua frente. Era isso? É aquela coisa, é um pai, né? É um pai. O pai que ele sabe o que você quer, ele sabe o teu sentimento, e quando você pensa naquilo, ele já te dá de presente, porque ele quer te ver bem. Isso. É diferente, né? É verdade. muito diferente. É maravilhoso. Eu falo porque quando eu também, né, cheguei a um tempo que eu fui do mundo, mas a gente vê que, meu, cara, é ilusão. E o que eu Total. tenho hoje, eu falo assim, não tem como. Só Deus. Não tem como. Sim. Não tinha. Se fosse pela minha força, não ia conseguir. Não, Mas Deus, ele dá. É um presente de Deus pra nossa vida, né? com Sim. Não certeza. tem como. E é muito maravilhoso isso. Inclusive agora a gente, antes de vir pra cá, né, pro estúdio, eu tava louvando ao Senhor lá em casa, junto com a Rafa, e eu tava me lembrando justamente disso, né, que o que eu não tinha antigamente, parecia que eu tinha tudo, mas eu não tinha essa paz que o pastor falou, essa paz que excede todo o entendimento. E depois que a gente aceita Jesus, e depois que a gente aceita se ergue, né, para esse caminho, muitas vezes a gente acha que é para nada. Não, né? E às vezes a gente olha assim, meu Deus, muito embate, muita luta, muito isso, muito aquilo, muito difícil, muito esforço. Mas hoje, antes de eu vir pra cá, eu tava louvando lá, eu coloquei um louvor bem alto, inclusive, e aí eu tava me lembrando da onde eu vim e aonde eu estou agora. E isso não necessariamente é sobre posição social, sobre carro, casa, sobre bens materiais, né? Isso eu falo assim sobre onde Deus nos coloca. Sim. Tipo, nos tira literalmente ali do lodo, buraco, do buraco, do monte de verdade. lixo e nos faz assentar entre os príncipes, né? E isso, às vezes, não no literal, sabe? Assim, eu tô sentada num trono com um monte de príncipe lá, igual da Inglaterra. Não isso, mas assim, num monte de príncipes mesmo. Porque assim, se a gente for olhar para ver, nunca que o pastor ia imaginar que ia estar um dia gravando podcast. O que verdade. era podcast, que também não existia, Com certeza. é algo do momento. E a gente vê que Deus, ele move o mundo por uma alma, né? E, tipo assim, a gente precisa ser grato a Deus por tudo que ele tem nos proporcionado, por tudo que ele tem nos dado, assim.
E, claro, os bens materiais são muito bons, até porque a gente não vive nessa terra sem esses bens materiais. Mas, assim, eu vejo que o mais gratificante é o que Deus nos proporciona. Essa leveza. É verdade. Esse... É diferente, né? E esses momentos na presença dele, né? Sim. Esses essas momentos são experiências. marcantes, especiais. E Tipo muitas vezes assim, a gente não eu só percebe tudo isso, pensei, né? eu tava com a Que é tão vontade... gostoso que a gente fica com aquilo, né? Eu tava com a vontade de comer tal coisa e daqui a pouco, quando você menos espera, você tá comendo aquilo ali. Sim. Aí você fala, meu Deus, ele levou a sério. Ele levou a sério a minha expectativa, né? Quando a gente vê Deus fazendo, porque Deus faz. Faz. Às vezes a gente lê a Bíblia, a gente ouve pregação que parece que Deus não faz. Aí a gente precisa, né? Você que tá aí em casa, não sei se você chegou agora, se tá acompanhando a gente aqui, né? E o que acontece? Deus faz, tipo assim, aí precisou o irmão passar por tudo que o irmão passou pra chegar aqui só pra dizer, se aconteceu comigo, acontece com vocês. Se Deus me tirou do fundo, né? Tipo assim, ó, do mundo da droga, eu vendi tudo, eu cheguei a vender o meu talher, mas hoje Deus transformou a minha vida. Claro, a gente tem que passar por um processo, né? Porque você também fez a sua parte, né? Com certeza, tem que haver um esforço da pessoa, uma decisão, né? Sim, mas a Às gente vezes vê precisa também chegar que... nesse limite, no meu caso, precisou chegar. E eu vejo que muitas pessoas talvez precisaria também, porque senão não acorda, não cai na real, né? Sim. Às vezes precisa acontecer, quando eu vejo e olho para trás o meu passado, eu agradeço a Deus Sim. por ele, porque eu precisei passar por tudo isso. Eu fui preso 3 vezes. Meu Deus. Meu Deus, amado. Mas, não se assusta. Uma vez eu fiquei só um final Você de assusta semana. agora, graças a Outra Deus. vez eu fiquei 3 meses e com 14 dias que eu tinha saído, Deus me alertou ainda, você vai voltar. E eu uma noite antes que ele me mostrou, na outra eu voltei e fui preso. Daí eu fiquei 6 meses. E geralmente Daí foi ele quando avisa, eu conheci né? minha esposa. Ele avisa. E avisa aí, a pessoa tá cega, a pessoa parece que... Aí tu Ele avisa conheceu tua porque, esposa? porque eu já era conhecedor da palavra e nessa época eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Ah, sim. Ah, Aí tu já quando- tava afastado, então. Já estava Tu afastado, voltou porque pro daí mundo. voltei porque eu comecei a andar com as companhias de antes e eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor. E aí, primeiro eu fui usuário de crack, né? Agora na segunda etapa, porque as recaídas, né, são piores. Sim. Aí o negócio foi mais pesado. Sério? Aí eu comecei a praticar assaltos e comecei a usar cocaína. Olha só, como Deus tira da lama, né? E da Sim, lama da já- lama, porque hoje, se a gente for ver na sociedade, pra sociedade, tem coisas que a pessoa não consegue. Sozinha não consegue mesmo. Tipo assim, ó, Precisa uma de pessoa ajuda. se erguer, né? Assim, sozinha, sem a ajuda de ninguém, ela precisa estar com muita força Muito. pra continuar naquele caminho ou fazer essa... E muita base de A oração voltar, também, né? Porque, A voltar. querendo ou não, a gente sabe que mesmo a gente passando por toda essa situação, né? A tua mãe sempre estava orando por você. Verdade. E que Né? daí, através Nossos de mim, parentes, né? a minha mãe conheceu a Cristo através de mim. Aí, então, daí minha mãe começou a servir ao Senhor. Olha só. E aí, eu comecei a ter Olha esse só revestimento como- de oração. Como traz, né? Que teve que acontecer tudo isso para tua mãe vir para Sim. Cristo também. Ah, ela era católica. A minha mãe, a gente foi católico, a gente foi testemunho de Jeová. Meu A Deus. gente chutava umas macumbas lá também. O que não faltava era isso. né? Então, só que é o que eu vejo, né? A maravilha de Deus na tua vida, porque o que eu acho, o que eu me surpreendo mais ainda é de saber da onde tu saiu. Sim, nossa. Da onde tu tava, e hoje eu te vejo na igreja e eu falo assim, esse cara é vencedor. E as pessoas, elas quando eu- Porque você olha o testemunho dele, né? Vê o cara que era assaltante, o cara que usava Sim. isso, usava aquilo, e hoje toca para Cristo, né? pra servir a ele. Pregador da palavra, Pela casado, misericórdia. né? E tem tudo isso, e achar que o mundo era melhor, não tem como. Então é isso que eu acho muito bom nas igrejas, das pessoas contarem o seu testemunho. Todo testemunho é bem-vindo. Com Sim. certeza. Porque é edificação da vida da outra pessoa. Não é verdade? Você está aqui contando seu testemunho. Pode ter uma pessoa agora assistindo
e ser tocado pelo Espírito Santo e achar assim, não, eu vou sair dessa vida, porque eu quero Com servir certeza. esse Cristo que ele serve. Sim. Não é verdade? É diferente, cara. Não tem como a gente achar que é normal, é diferente. Com É certeza. porque assim, ó, eu vejo também que muitas pessoas que vêm dessa vida, que vivem essa vida, até tem algumas pessoas que até têm vontade de se erguer, de se levantar, de viver uma nova vida, de ter uma nova vida, mas precisa dessa ajuda e que sozinho É verdade. não consegue. Muitas pessoas sozinhas, às vezes, não conseguem. Precisa de pessoas ajudando, pessoas orientando e também com a melhor ajuda que a gente pode falar aqui e dizer, que é a ajuda do Espírito Santo. Com certeza. Que a gente não tá sozinho, né? Então, essa ajuda de Deus, dessa parte de alimentar o nosso espírito lá quando você foi lá Na no chácara de retiro. recuperação. Isso, de recuperação. Foi lá, foi um momento ali que... Como que era ali o... Nossa, olha, ser bem sincero, falta aqueles momentos hoje até na minha vida. É, né? Porque O cara quer voltar- era culto de manhã, à tarde e à noite. Olha só. Sim. Então Quando era uma voltava, rotina, era- acordava às 6 da manhã, eu cuidava dos animais, né? Cuidava dos Ah, animais. cada um tinha um Cada trabalho um lá, né? tinha um... Sim, Falta sim. hoje muito Pra tirar daqueles aquele- trabalhos. Tirar aquela... Então eu era responsável pelos animais, né? Tirava o leite da vaca, já fazia ali um Nescau pra mim. Ah, na hora já. Direto Então, na fonte. era rotina. 6 horas acordava, alimentava os animais e tal. 7 horas, oração. Né? Das 7 às 7h40, oração. Sim. 20 minutos era pro café. Às 8 começava o período. O período que ele chamava era o culto. Sim. Começava às 8 e até às 9h30, mais ou menos. Depois das 9h30, trabalhar de novo, até o meio-dia. Então, à tarde, almoçava, às 15 horas, culto de novo. Sim. Aí Nossa. trabalhava mais um pouquinho, ia, se recolhia, tomava um banho. À noite, às 18, 19 horas, não lembro, culto de novo. E eles sabem, né, o momento bem certinho, né? Então aquilo Estratégico, ali né? O vai cara te alimentando, aquilo ali não tem você, como pensar, você né? vive aquilo. E é o que falta hoje em dia até pra gente, porque hoje essa correria do trabalho, você não consegue tirar aquele tempo, porque aquele tempo ali é Sim. precioso. Aquele Sim. tempo foram 9 meses lá. Os 9 meses mais preciosos da minha vida, as experiências maiores, assim, que ali naquele encontro com Cristo foram lá. Então, Nossa, é maravilhoso. É diferente, né? É incrível, né? O pastor falando isso, eu me lembrei que no domingo eu estava conversando até no final do culto com um irmão amigo meu lá na igreja, e ele falou, e é justamente isso, e agora eu me lembrei, o pastor falando, eu me lembrei, que o corpo a gente alimenta com a boca, Isso. a alma a gente alimenta com os olhos, e o espírito a gente alimenta no ouvir. É verdade. Então, e a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, é engraçado assim, né? Que tinha cultos, tipo assim, ó, de horário em horário. Tipo, em um dia tinha 3 cultos. Era assim, ou o camarada virava crente mesmo, ou a maioria já fazia a volta, arrumava as coisas e ia embora. Sim, E eles porque... liberavam? Eles liberavam? Liberavam. Você Não podia pode sair. prender, né? Não pode segurar. Não, né? você é livre, espontânea vontade. Mas se ficou, tinha que obedecer às regras. Sim. E as regras era meio ditadura o negócio. Por quê? Porque com dependente químico tem que ser assim. Sim, Que eles, né, o que eles menos querem é respeitar regras. Sim. Então, o negócio era pesado. Se Sim. não acordasse... Mas o quanto te ajudou? Nossa, aquilo... Não é verdade? Tem muita gente que olha e fala assim, nossa, são rigorosos, são isso. Mas olha só, mudou a vida do Eduardo, mudou a vida de outras pessoas. Hoje em dia Sim. até eu acho que falta esses tipos de centros. Hoje em dia é diferente, são clínicas, né? Eu não sei como Sim. mas Eu também falta não. muito igual aquele ambiente lá. Aquele ambiente era muito abençoado. sim. E deixa eu tirar uma dúvida contigo, Eduardo. Hoje, você vive, para as pessoas que não te conhecem, vive da obra, trabalha,
empresa. Tem eu não sei. empresa, empresário bem-sucedido. Glória a Deus. O que, que o senhor mudou a vida e E te também, né? esqueceu ou não? Desse tempo todo, quantos anos você tem hoje? Não sei se você tem problema de falar a sua Não, idade. com né? certeza. É, 36 que- anos. 36? 36. Tá novinho, Tá novo aí. Jovem ainda. É porque ele começou a vida muito cedo. Sim. Pior Agora... que é verdade, né? Ele começou a vida... começa a vida muito cedo, né? Sim. E hoje você trabalha? Hoje eu trabalho como autônomo, né? Tem a empresa Edu Concertos, né? Olha Ó, aí, já ó. fazendo a divulgação Já aí. faz aí, amado. Precisou de reparos, né? Aqui em Balneário, Camboriú, Itapema, Itajaí, Isso. Edu Concertos. Edu Olha aí, ó. Concertos, reparos em geral. Olha aí. Hidráulica, elétrica. É isso aí. Muito bom. E hoje em dia, então, eu trabalhei muito tempo, anos na portaria, né? Zeladoria. Sim, Fui caseiro de sítio também. sim. Quando Morei, eu te conheci, tu ainda era zelador ainda. era né? zelador, isso. Saiu de lá e começou a montar o Olha, próprio quer me negócio. derrubar aqui. O que é, o irmão? É que você O quer- inimigo tá se levantando aqui. Meu Deus, repreendemos agora. Não, tem que se levantar, não. Ei, vamos continuar. Mas é muito bom, né? A gente tá conversando, trocando ideia, né? O Eduardo tá com o seu testemunho, a gente vê que vai edificar muita gente, assim como Amém. edificou a minha, né? Porque quando eu conheci ele, eu vi sobre a história dele, eu falei, nossa, esse cara é um guerreiro. E eu tenho certeza que as pessoas que vão ver o vídeo no YouTube vão ser tocados, né, pelo Espírito Amém. Santo. Essa E a pode ter intenção. certeza, você nunca vai perder. Né? Sim. O Não. crente, ele pode até achar. Porque, querendo ou não, a gente é ser humano. A gente tem aquele pensamento também que vem, mas a gente tem que seguir firme, né? Porque se tu for deixar cair, o cara volta pro mesmo lugar. É, a Volta gente pra vê lá. que, como se diz, a vida é como se fosse meio que uma batalha, né? Se Sim. você tá na perdição, é uma batalha perdida. A gente vê que não era o que falavam pra mim. Ó, ou é cadeia ou cemitério. Sim. Eu só ouvia isso. E aí, com Cristo, você vê que é uma batalha também, claro, Sim. Não é fácil, não, mas ele é o general da batalha. E ele nunca Sim. perdeu nenhuma batalha. Sim. Então eu posso confiar nele, porque ele Isso. nunca perdeu nenhuma batalha. Sim. Agora, o outro lado lá só perde batalha, Sim. né? Se ele levanta, com se ele ele, levanta pra cair. se eu sou um soldado de Cristo, eu tô bem seguro com o meu Sim. general, nosso... Então, seguro, né? Estou nos braços do Senhor. E É verdade. não tem lugar melhor para Não. estar do que com o Senhor. Mas é isso aí, Eduardo. Muito obrigado. Nós Eu que estamos agradeço. muito felizes por Sim. você ter vindo. A gente sabe que o seu compromisso, né? A gente sabe que a tua correria do dia a dia foi difícil chegar até aqui. E a gente Correria. sabe que quando é para edificar a vida das outras pessoas, sempre vai ser, vai ser Com difícil. certeza. Vai ter embate, né? E muito obrigado, cara. Que Deus continue te usando a cada dia mais. Sim. Que você continue sendo esse cara humilde. Que você continue sendo esse co-pastor que as pessoas gostam, porque eu Amém. gosto muito de você, né? E muito obrigado por tudo. Que pode ter certeza que você precisar, nós estamos aqui para ajudar, para orar, para estar todo mundo junto. E também agradecer aos nossos patrocinadores, né? Mariela, Beauty, que está aqui passando na telinha. Júnior TVs, exclusiva Comércio e Serviço. Muito obrigado por todos também. A Samira Sim. também pode estar finalizando. Eu quero agradecer, né, a Deus por esse momento aqui precioso, porque é um assunto que a gente precisa, né, falar. E muito obrigado por tudo. Obrigado por Pedro também por aceitar, né, o desafio, porque é desafio, irmãos. verdade. Pra gente estar aqui é um desafio. Agradecer também ao nosso convidado, que Deus possa continuar te abençoando, Amém. te protegendo, te guiando e... Ah, tá. Eu tenho um presentinho aqui pro Eduardo, ó. Sim. Esse Glória é o a nosso Deus. presentinho da caneca do Pode Ser Gay podcast. Para Muito você se obrigado. lembrar. Pra Obrigado. você, E toda eu vez que que você agradeço. for Continuar tomar um a dar cafezinho, erguida. né? Com certeza. Lembrar de tudo isso. E eu É. quero te fazer uma pergunta, que eu quero que você seja sincero. O que é Deus pra você hoje? O que é Deus? É. Olha, em uma só palavra, ou né, em poucas palavras é difícil descrever, mas Deus, ele, para mim, é a fonte da vida e a existência de tudo. É Deus. Sem ele, nada podeis Nada, fazer. nada, nada.
Deus é Tudo poderoso. por ele, porque dele, para ele, por ele, né? São todas as coisas. Sim. Então ele é a existência. E além da existência ainda, antes de tudo existir, ele já era Deus. Verdade. E você que continuou com a gente, muito obrigado. Curta, comenta, se inscreve. Se ergue, meu irmão. Se no ergue céu também. e na terra. Compartilha esse vídeo. É verdade. Que vai edificar outras pessoas. Porque aqui compartilha, dá like, manda pro teu amigo que você sabe que tá precisando, assim, ó, de um chacoalhão, que ele tá precisando. Às vezes ele nem passou por nada do que o nosso pastor passou, mas ele tá precisando até se coisas erguer. piores, né? E ele tá precisando se erguer no céu e na terra, entendeu? Ler uma Bíblia, cantar um hino da harpa, fazer alguma coisa para se erguer, para voltar para os caminhos do Senhor, que a Com gente, certeza. o nosso maior lema, né, e a nossa maior mensagem que a gente quer passar aqui é que a pessoa se erga e faça, assim, ó, seja feliz com o Senhor, porque a nossa felicidade é andar com o Senhor, estar no caminho do Senhor. Então, eu quero agradecer mais uma vez ao nosso pastor por ter aceitado o convite, por estar aqui compartilhando a tua história e a tua experiência conosco. Muito obrigado e até mais.